Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar, né? Estamos aqui na nossa primeira videoaula, nesse nosso primeiro ano do curso técnico em eletrotécnica, aqui do 1º de maio. Eu sou o professor Júnior, vou estar com vocês aqui a partir de agora, nessas videoaulas, né? Por enquanto virtuais, na disciplina de máquinas elétricas, beleza? Nós temos aí uma grande quantidade de professores, né? Vocês vão conhecendo eles aí ao longo do tempo. E eu vou ficar aqui às sextas-feiras, tá bom? Nesse nosso horário de 6h20, falando, né? E estudando um pouco sobre esse assunto, na qual é intitulado Máquinas Elétricas. É uma coisa importante, né, para quem está iniciando o curso técnico, a gente sempre fala isso na primeira aula, e é sempre importante, né, a gente comentar sobre esses assuntos que são bem específicos, que o curso técnico, do modo geral, né, ele é um curso onde a gente vai tentar aí fazer o possível para poder angariar conhecimento teórico e prático, né? A junção dos dois conhecimentos, na teoria e na prática, é o resultado, né? Vai ser a resultante do seu aprendizado. Então, como agora, neste momento em particular, nós só estamos trabalhando da forma virtual, garanto a vocês que aqui nos nossos no nosso dia a dia, durante aqui as nossas videoaulas teóricas, você vai tentar fazer o possível para tentar sempre estar fazendo o quê? Exercícios, sempre estar estudando sobre o tema específico da aula. Por quê? Porque o ensino EAD, né, para quem não tem a prática desse tipo de ensino à distância, é realmente muito difícil, né? Você tem que ter aquela disciplina, né? Nós temos o horário a cumprir, nós temos aula a ser passadas, então, assim, requer realmente muita disciplina. Essa semana, claro, nós tivemos uma reunião, né? O professor PH, lá, o coordenador, fez com a gente lá aquele dia, então ele falou que tudo é uma questão de prática, né? De dia a dia, aprendendo bem a plataforma, sabendo os horários, os professores, e daí a gente vai levando aí, com certeza, na maior tranquilidade. Beleza? Bom, eu preparei aqui uma videoaula aqui bem introdutória sobre o assunto, para a gente poder ter uma ideia, né, do que se trata essa disciplina, em que ela vai me ajudar, para que eu estou aprendendo essa disciplina chamada máquinas elétricas. Bom, o primeiro passo é a gente entender o motivo da gente estar tentando entender o assunto, né? Máquinas elétricas é uma disciplina muito voltada para duas disciplinas do ensino médio, que são disciplinas básicas, que a gente vai trazer um pouco do conhecimento que a gente viu lá no ensino médio, principalmente de matemática e física. São duas disciplinas que a gente via lá no nosso famoso ensino médio, que a gente vai ter que trazer algumas coisas de lá. Mas aí você pode falar assim, caraca, professor, é muito tempo, faz muito tempo que eu não vejo essa matemática, essa física, né? Mas não tem problema. Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui uma filtragem do que mais a gente precisa recordar. Não tem como também eu passar tudo aquilo que a gente viu, né, ao longo de tantos anos, mas o que a gente precisar, eu vou voltar no tempo e vou trazer para vocês aquilo que mais nos interessa. E aí a máquinas elétricas, ela vai iniciar o assunto falando sobre um fenômeno, né, da eletricidade. Muitos são da área, né, já praticam bastante, né, o conhecimento da eletricidade, mas tem certas coisas que só a teoria pode explicar, né? E uma delas é essa, que é o quê? O conceito de magnetismo. Então, como é que eu posso explicar uma coisa que eu não enxergo? É difícil, né? Você tentar entender as propriedades, o comportamento de alguma coisa que eu não enxergo, que eu não vejo. E o magnetismo é isso. O magnetismo, ele é um fenômeno da eletricidade. Ele acontece, só que a gente não enxerga. Mas você sente, né? Tem uma diferença. Os corpos sentem.
Os objetos sentem o magnetismo. Você percebe isso quando você simplesmente coloca aquele famoso ímã que você ganha numa festa qualquer, né, e você bota na geladeira. O ímã cai? Não cai, ele fica preso na geladeira. Por quê? Como que o ímã fica preso numa geladeira? Quem inventou isso, né? Então, isso já é o mínimo para você ver. É um exemplo tão simples, mas que na realidade agora você vai entender o porquê que aquele imãzinho, né, tá lá na sua geladeira preso até hoje. E com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, de acordo com as propriedades daquele ímã, ele vai começar a escorregar, escorregar, até ele perder as suas propriedades. Bom, posso dizer que o magnetismo, eu coloquei ele aqui como uma forma bem simples e objetiva. Vamos ler. Ó, o magnetismo é uma forma de energia apresentada apenas por alguns materiais. Isso é importante. Por quê? Eu não posso dizer que alguns materiais transmitem o magnetismo. Não. Por quê? Se a gente voltar novamente, vou pegar lá um pouquinho da química, volta lá no tempo, pega um pouquinho de química. Na química, nós temos uma tabela muito famosa chamada tabela periódica. Lembra dela? Uma tabela cheia de cores, cheia de tipos de elementos químicos. E cada categoria daqueles elementos químicos tinha umas propriedades. E algumas propriedades são particulares do magnetismo. Por exemplo, eu não posso dizer aqui que o oxigênio é um elemento que tem propriedade de magnetismo. O oxigênio não tem nada a ver com magnetismo. O oxigênio é um gás, né, de oxigenação, né? Não tem nada a ver com magnetismo. Agora, se eu falo do ferro, por exemplo, o ferro é um elemento químico, na qual você pode ter um objeto com as propriedades do ferro, que esse vai poder ser um dos elementos que pode trabalhar com magnetismo. E o que é o magnetismo em si, né? Vamos só citar os exemplos. Olha aqui, eu tenho o ferro, eu tenho o níquel, o aço, né? O cobalto, tem outros tipos, né? O próprio cobre, né? O alumínio, né? São outros elementos que a gente vai trabalhando aí ao longo do tempo para a gente poder conversar mais sobre eles em cima do fenômeno do magnetismo. Bom, então voltando, é uma forma de energia apresentada por apenas alguns elementos. Dentre outras propriedades, os corpos com magnetismo, ou seja, que têm a propriedade do magnetismo, apresentam as propriedades de atração. Vamos lá. Voltando novamente, agora vamos para a física. Volta lá na física. O professor de física, ele falou, numa determinada aula, duas palavras que retratam bem as propriedades de um objeto magnético. Quais são elas? Atração e repulsão. O que é atração e repulsão na física? Bom, você já deve ter parado para perceber que quando dois corpos se aproximam, atenção, dois corpos se aproximam. O magnetismo vai fazer o quê? O magnetismo é nada mais do que o campo gerado por este corpo. Então, vamos voltar aqui no nosso slide. Aqui eu tenho uma... Opa, olha só, vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma canetinha. Vou fazer aqui uma pequena observação para a gente poder ver melhor. Olha só. Imagina aqui, ó, que eu tenho aqui o corpo A. Beleza? Corpo A. E aqui, distante, tá? Corpo B. Beleza. Se eu disser para você, assim, ó, o corpo A se aproxima do corpo B. Os dois corpos são dois corpos distintos, de propriedades diferentes, tá bom? Então, quando eu faço essa aproximação, eles
só vão ter duas opções. Ou eles vão se atrair, ou eles vão se repelir. Ou seja, ou eles vão se encontrar o mais rápido possível, ou eles vão se distanciar o mais rápido possível. O que vai dar essa diferença, né? O que vai dizer se ele vai atrair ou se ele vai se repelir? São, né, o que a gente agora vai entender, a gente vai chamar de polos. Ó, aqui, ó. Polos. Beleza? Ó. Amigo, polo, se a gente olhar para a Terra, temos o sul e o norte, não é isso? Diz aí para você, se você quiser adivinhar, ó, um objeto muito usado na navegação que é orientado pelos polos, norte e sul. Quem lembra desse objeto? Se vê muito em filme também, né? É a nossa famosa bússola, exato. O que a bússola faz? Ela é uma agulha orientada magneticamente para apontar para um determinado polo. Não é esse o objetivo da bússola? É esse. Então, os corpos, ele também têm polos. Eles têm polos. E esses polos, eles são magnetizados de duas maneiras, duas formas, né? Aqui embaixo, ó, vou até trocar aqui a caneta para ficar melhor de ver. Quais são as duas polaridades que a gente pode encontrar no magnetismo? Bom, acho que ficou fácil, né, pelo que eu falei. A positiva e a negativa. Então, pelos polos desses corpos serem ou positivamente ou negativamente, eu posso dizer para você se esses corpos podem ou não se atrair ou se repelir. Vai depender de quem? Da sua carga. O positivo e o negativo, você vai ver aí em muitas matérias essa palavra que vai ser muito conhecida, chamada carga. Só perdão pela letra que eu estou fazendo ela com o mouse, tá? Tá lá, carga. Né? Quem é essa carga? Carga é a quantidade de positividade ou de negatividade desse corpo. Vamos lá, nós aqui que somos da área, né? O condutor fase. Condutor fase. É um condutor energizado, né? Ele tem uma carga que o energiza, não é isso? Vamos voltar para contínuo agora. Uma bateriazinha qualquer. Essa bateria tem positivo e negativo. Ou seja, tem carga positiva em um polo e carga negativa em outro polo. Partindo desse princípio, a gente pode dizer que esses corpos, de acordo com seus polos, eles podem se atrair, né, ou podem se repelir. Para se atrair, esses corpos têm que ter sinais iguais ou diferentes. Pensa aí. Ó, olha a seta, elas estão se encontrando, né? Para eu fazer com que esse corpo A e esse corpo B possam se juntar, se atrair, esses sinais têm que ser diferentes. Ou seja, se um for positivo, o outro tem que ser negativo. E vice-versa. Sinais contrários, atração. Botei em cima. Ó. Sinais iguais, repulsão. Guarda isso, hein? Sinais diferentes, atração. Sinais iguais, repulsão. E como é que isso aí acontece na prática, professor? Dá para perceber isso? Olha que coisa mais simples que a gente encontra aí na prática. Pega lá, quer fazer aí? Ó, pode fazer aí. Pega lá o controle remoto da sua televisão. Pega lá. Eu aguardo. Pegou? Já. O controle remoto da sua televisão, ele é um controle eletrônico, né? Eletrônico, tem uma plaquinha ali, tudo eletrônico. Mas ele precisa ser energizado com alguma coisa, com uma tensão contínua, que é a nossa famosa
pilha. Pilha palito, se for o caso, se não for, a pilha média, pilha grande, enfim. Percebe que as posições das pilhas, elas não são feitas de qualquer jeito. Se você olhar, para quem nunca parou para perceber, tira as pilhas do controle e você vai ver que no próprio aparelho você tem lá desenhado a posição correta da pilha. É lógico que você, óbvio, vai colocar na posição certa para fazer funcionar o teu controle remoto. Mas nós seremos, praticamente, já que estamos fazendo curso, nós somos técnicos. Então a gente tem que saber um pouco a mais. Então, se alguém perguntar para você como é que o controle remoto funciona, você pode dizer o seguinte, que as pilhas estão em sentidos opostos, fazendo uma atração. Quando isso ocorre, te pergunto, há ou não passagem de corrente elétrica ali? O que você acha? Se eu colocar as pilhas nas posições com sinais opostos, olha aqui, ó, sinais opostos, elas estão atraindo. Está aqui, ó, estou te falando e está na teoria. Elas estão se atraindo. Se elas estão se atraindo, tem ou não presença de corrente elétrica ali? Sim, claro, é o princípio da condução elétrica. Polos distintos, polos contrários, atraem a corrente elétrica. Você tem ali uma chave fechada. A corrente elétrica passa por ali e o seu controle remoto funciona. Não é isso? Claro, ele vai funcionar porque você está colocando as pilhas nas posições certas. E se você inverter uma pilha daquela lá? Pegou uma, tirou e colocou no sentido contrário. O que você fez ali fisicamente explicando? Você está fazendo uma repulsão. Repulsão é colocar dois polos iguais. Não pode. O que ele está dizendo aqui? Quando os polos são iguais, o que acontece com a lei do magnetismo? Ele vai repelir, né? Eles querem se distanciar. E aí você não vai ter presença de corrente elétrica ali. Ok até aí, amigos? Tranquilo? Bom, passado essa primeira etapa, aqui eu já vou falar dos ímãs, né? Que é o elemento mais simbólico do magnetismo. Onde o ímã tem o polo norte. Vou fazer aqui, opa, ó, vamos desenhar. Ó. Como é que vai funcionar aqui o ímã? Ó, aqui está o ímã, né? Ó, vou fazer aqui grande. E o ímã, ele tem dois hemisférios, ou polos. Eu tenho o polo norte e o polo sul. Norte e sul. Se eu pegar um outro ímã e chegar próximo um ao outro, eles só vão se atrair quando eu chegar ao norte perto do sul. Não são opostos? Não é essa ali a explicação anterior? Se eles são opostos, eles têm que atrair. Tanto que o ímã, quando você, dependendo da posição que você está ali com o ímã, você tenta chegar perto, eles não conseguem. Por quê? Porque você está tentando juntar dois polos iguais. Então, o ímã é a representação clara de como é que se entende esse magnetismo, né, dos objetos. Então, vamos ler. Ó, os ímãs são cercados por linhas de força. Olha que interessante. Vamos fazer a linha de força aqui? E essas linhas de força, você consegue enxergar? Você acha que consegue ver? Ó, aqui, ó. As linhas invisíveis do ímã. Olha aqui. Tá vendo lá? O polo sul com as suas linhas magnéticas invisíveis e o polo norte também com as suas linhas invisíveis. São cercados por linhas de forças magnéticas que saem do polo norte para o polo sul. Então, olha aqui, olha o sentido dela. Olha, ela sai daqui do norte e ela faz o quê? Vai para o sul. Ó, norte e vai para o sul. No seu interior, essas linhas não se cruzam, são paralelas no interior do ímã. Essas linhas formam um estado de força em torno do ímã que chamamos de o famoso campo magnético. Então, meus amigos, o que acontece? Quando eu tenho um ímã na minha mão,
invisivelmente, ali em volta dele, você tem um campo magnético gerado. Porque o ímã é um objeto com propriedades magnéticas. Voltando lá no início, quando eu falei da geladeira, quando você gruda, né, o seu ímã lá na geladeira, o que está acontecendo ali naquele momento? Você está tendo uma atração do campo magnético do ímã com a geladeira. A geladeira ela é feita de um material na qual o ímã é atraído. Por isso, o princípio das propriedades dos ímãs. Beleza? Fácil até aí? E aí, isso aqui eu acabei de falar, né? Ó, atração e repulsão. Ó, polos de nomes iguais, repulsão. Né? Falamos aqui agora. Se você quer distanciar os ímãs, eles têm que ter polos iguais. Se eles tiverem polos diferentes, aí eles vão se atrair. Ok? Fácil. Bom, aqui nesse momento, a gente eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que eu mostraria isso aí na prática. Eu citei alguns exemplos, mas tem uma prática muito conhecida, muito famosa, aonde a gente enxerga, consegue visualizar esse campo gerado pelos ímãs. Mas antes disso, existe essa experiência aqui, que é uma experiência muito antiga, mas que ela é o berço, digamos assim, é o princípio, digamos assim, do funcionamento dos motores elétricos, que a gente vai ver isso lá na frente. Então, de onde surgiu essa ideia? Né? Vamos lá, vamos ler esse pedacinho. Um físico dinamarquês, né, chamado, por isso que o nome da experiência, a experiência chamada Experiência de Ørsted, porque era o nome do físico, né, Christian Ørsted, que observou pela primeira vez, olha só, pela primeira vez, lá no século XIX, 1820, que a corrente elétrica, isso hoje nós sabemos, mas imagina isso lá no século XIX, né? 1800 e tal. Que a corrente elétrica, ela gera campo magnético. A própria corrente, em todos os seus caminhos, né? Ela gera uma corrente, ela gera um campo magnético em volta dela, em volta do condutor, né? Digamos assim. E aí mais, ele verificou que quando um circuito é alimentado, uma bússola colocada nas proximidades desse circuito sofre uma influência, desviando o ponteiro. Então, por que ele botou essa bússola perto de um condutor magnético? Para provar que... Qual foi o conceito da bússola que eu falei? Que ela muda de direção conforme o campo, né, magnético da Terra, e aí a ponteira, né, a agulha da bússola, vai procurar um determinado polo. Isso acontece também quando essa bússola está próxima de um condutor elétrico. E aí eu botei um desenho aqui para a gente ver, olha só. Percebe aqui nessa primeira ilustração? Olha como é que está. Olha só. Aqui eu tenho uma bateria, né, uma alimentação. Aqui eu tenho uma chave, né, um interruptorzinho, podemos dizer, está em aberto, né? Ou seja, corrente. Quanto está valendo a corrente aqui nesse momento? Corrente igual a 0. Beleza. Aqui, um condutor, tá vendo? Um fio condutor. E aqui ele botou, né, simbolizando o ponteiro de uma bússola. Quando eu fecho o circuito, agora aqui tem corrente, hein? Presença de corrente aqui. Não sei o valor dela, mas existe. O que importa é isso. Quando há presença de corrente, no meu condutor na realidade, gerada as famosas linhas de campo. Olha só o que acontece. As linhas de campo, elas começam a aparecer porque ali há presença de corrente. E a bússola, o ponteiro da bússola ali muda de direção, tá vendo? Então, na realidade, isso foi uma experiência para provar que todo e qualquer condutor elétrico gera um campo magnético. Diferente só do ímã. Lembra que eu falei do ímã? O ímã é um objeto já com propriedades magnéticas.
Agora, a corrente elétrica não. A corrente elétrica é uma corrente que leva elétrons para cima e para baixo. Mas gerar um campo magnético, está aí a prova. E aí, com esse estudo, com esse experimento, muita coisa surgiu ao longo dos anos, que aí são assuntos que a gente vai vendo aí ao longo do tempo. E para a gente poder tentar visualizar isso, eu separei aqui um vídeo curtinho, rapidinho, sobre a famosa experiência da lima de ferro, né? Ou o ferrite, né? Que também é o ferro. O que essa experiência diz? Não sei se alguém já viu, já conhece, né? Tal. Ela diz o seguinte, que ao jogar lima de ferro em objetos com propriedades magnéticas, a lima de ferro, ela demonstra os campos invisíveis desses objetos. Aqui na experiência, a gente vai usar o ímã, né? O ímã que é o mais simples de se fazer. E aí, quando a gente joga a lima de ferro, o que acontece? A lima ela vai ficando na forma do campo magnético, que a gente sabe que não é invisível, a gente não enxerga, mas com a lima de ferro dá para ver. Vamos tentar ver aqui? Bom, tomara que dê certo, hein? Separei aqui, vamos lá. Ó, deixei aqui um vídeo, não tem som, tá? É só para a gente visualizar. Ó, é um vídeo do YouTube, bem simples, bem rápido, para a gente verificar. Ó, linhas de campo magnético. Vamos ver. Bom, deixa eu explicando aqui, né? Claro, ó, o que está acontecendo aqui? O rapaz colocou uma folha de papel, tá? E embaixo dessa folha, embaixo dela, tem dois ímãs. Eles estão embaixo dessa folha. O que ele vai fazer? Preste atenção no que ele vai fazer. Olha só. Embaixo da folha tem dois ímãs. Aí ele está jogando, ó. Tá vendo lá? Está jogando de cima para baixo lima de ferro, né? Ó, à medida que o ferro vai caindo, olha o que vai acontecendo. Ele vai tomando a forma do campo magnético, gerado pelo ímã que está embaixo da folha. Olha lá que legal. Tá vendo? Olha lá. Percebe? Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu te mostrar. Ó, tem um ímã aqui. Percebe o mouse? Ó, tem um ímã aqui e tem outro ímã aqui. E o que está acontecendo? Eles estão fazendo a troca de campo, né, do norte para o sul e vice-versa. E esses campos, eles estão assim, né, em volta dos dois ímãs. E aí quando a gente joga a lima toma a forma desse campo exatamente em cima da folha de papel. Olha lá. E ele vai jogando. Ele vai jogando e você vai vendo lá. Beleza? Então, esse aí foi mais só para demonstrar, né, para te mostrar que esse nosso experimento, ele vai fazer você enxergar algo que você não vê. E o magnetismo, ele tem muitas outras vertentes, né? Tem muitas outras coisas para a gente se aprofundar. E aí, amigos, o que nós vamos fazer? Esse primeiro vídeo, claro, é um vídeo bem inicial, para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver mais para frente. O magnetismo, ele tem vários outros assuntos, como o eletromagnetismo. Vamos falar aqui também de densidade, de densidade magnética, vamos falar de fluxo magnético, uma série de outras coisas que a gente vai vendo aí ao longo das aulas. Beleza? Tudo bem? Tudo certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aí para vocês duas perguntinhas sobre o nosso vídeo, sobre o nosso assunto. Você responde. Já sempre, o meu trabalho é assim, tá? Eu sempre deixo lá algumas perguntinhas para vocês responderem. Vocês respondem, que aí conforme for passando todas as aulas, eu vou fazendo a pontuação lá. Beleza? Ó, mais uma vez, um abraço para vocês, tudo de bom. E a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço. Tchau, tchau.